Afinal, qual é a diferença entre a categoria Wellness e a categoria Biquíni? Qual delas precisa utilizar mais hormônio? E qual hormônio essas atletas utilizam para ficar com o físico assim? Vambora, meu nome é Manuel Prates, eu estou voltando para o YouTube. Se você não me conhece, vai lá no meu Instagram que você vai ver que tem muito conteúdo lá para você. Mas vambora. Biquíni e Wellness. Eu estou gravando esse vídeo no momento em que está rolando o Mr. Olímpia lá em Las Vegas e a gente tem duas atletas da Integral Médica que vêm batendo forte e brigando pelo título. Na categoria Wellness, na verdade, são duas atletas e na Biquíni é a Isa Pessini e a Rayane Fogal, né, que é da categoria Wellness. Vou deixar uma foto aqui para vocês verem. E também a Eduarda Bezerra, mas não é sobre o Olímpia que a gente vai falar sobre a diferença. Primeiro, uma pergunta que muitas pessoas fazem, Manuel, eu escolho a categoria ou como que funciona? A resposta é não. Você não escolhe a categoria, você meio que nasce já com uma propensão ou para uma ou para outra. A categoria biquíni, ela é uma categoria de mulheres mais alta. Manuel, se eu tenho 1,50 m, eu não posso competir na biquíni? Poder você pode, mas as atletas que são destaque nos campeonatos profissionais, elas são atletas mais altas. Por quê? Pela característica do físico. Se você perceber, depois eu vou mostrar uma atleta wellness, a perna da biquíni ela é uma perna longa, ela é uma perna comprida. A gente fala que ela tem um fêmur mais alongado. E não só o fêmur, a relação entre a cintura e o tronco, ou seja, o tamanho que tem da cintura até lá em cima, perto do pescoço, também é bem alongado. Então perceba que você não escolhe nascer assim, você simplesmente nasce. Obviamente, tem atletas wellness que também são altas, também tem o fêmur longo, mas aí a gente não fala na escolha do atleta, a gente não fala somente de osso. A gente fala também da resposta ao ganho de massa muscular. Normalmente, uma mulher mais alta não é uma regra para todas, né? Tanto que a gente tem a Angela Borges, que é uma atleta alta e com muita massa muscular. Mas a grande maioria das atletas que são mais altas e tem o fêmur mais longo são atletas que têm dificuldade em ganhar massa muscular e muitas têm um metabolismo muito acelerado. Elas são secas e tem dificuldade em ganhar peso, tanto gordura quanto massa muscular. Então, quando a gente pensa no início ali, tá, escolher a categoria, você já nasce direcionada. Se você pensar assim, Manuel, você poderia ser daquela categoria mais forte? A resposta é não. Eu, naturalmente, e nem com hormônios, não conseguiria chegar próximo dos atletas que são bem musculosos, que pesam lá 130 quilos. Por quê? Porque a minha estrutura óssea é pequena e porque a minha resposta ao ganho de massa muscular não é muito acentuada. Esses atletas de alto nível, eles são uma soma de dois fatores, ou até mesmo de mais, que é o quê? Uma estrutura óssea e a resposta ao ganho de músculo. Na categoria biquíni, a exigência, digamos assim, primeiro ponto, cintura finíssima. A cintura de uma atleta biquíni, você consegue pegar, senhor, você consegue pegar de um lado no outro, quase na cintura. Por quê? É uma característica do físico e da categoria. Na wellness, elas têm também uma cintura mais fina, mas acaba sendo um pouquinho mais grossa pelo volume de massa muscular, tanto de inferiores quanto de superiores. Características da categoria biquíni. Busca-se um shape bem em V. O que é um shape em V? Saindo da cintura, a dorsal ela é bem inclinada. Então, atletas biquíni têm bastante volume de dorsal, tem bastante volume de músculo, mas o que gera harmonia no físico dela, na estética, é quando você olha e vê o arredondamento do ombro. Um ombro bem arredondado, com um bom volume, ele vai comunicar uma linha diagonal. Você vai olhar, você não vai perceber, mas nós que somos do esporte, coach, você sabe que é uma linha diagonal saindo do ombro e vindo na cintura. Já na categoria wellness, logicamente, precisa de um volume de ombro, mas não é tão exigente quanto
na biquíni. Na biquíni, se você pega uma atleta que ela não tem tanta músculo, não tem tanto músculo no glúteo e na perna, mas ela tem um ombro e uma dorsal bem avantajada, bem definida, com bastante volume, para ser sincero para vocês, para ser mais fácil, a parte de cima aqui, ó, precisa ser grande. A linha da cintura escapular precisa ser grande e amarrando numa cintura bem apertadinha. Essa é a categoria biquíni. Quando vai para membros inferiores, não pode ter volume. Só que não confunda uma coisa. Uma coisa é não ter volume, outra coisa é não ter músculo. Vocês provavelmente não viram a atleta Isa Pecini. Se você vê ela pessoalmente, você se assusta. Você acha que ela é uma mulher pequena, uma atleta que não tem músculo. Quando você vê ela, você vai ver. Ela tem ombros grandes, ela tem uma dorsal grande e ela tem uma perna completa em músculo. A diferença é que a composição, toda a circunferência da perna dela é músculo. É músculo e é bem definido, tem baixo percentual de gordura. A atleta wellness, naturalmente, ela busca um volume maior, mas é como se a natureza do próprio físico dela fosse uma linha mais redonda. O quadríceps da atleta biquíni, ele é uma linha mais reta. Sai lá do quadril, ele vai descendo até no joelho, não é tão arredondado. Sabe quando você olha a mulher de frente? Ele não é tão redondo assim. Já na wellness, quanto mais arredondado, melhor. Então percebo que a gente começa a perceber as diferenças na estrutura do osso, depois na resposta ao ganho de massa e também na escolha dos músculos. Biquíni tem quase uma desproporção. Membros superiores, aqui ó, ombro e costas, tem que ser bem avantajado, deixando os inferiores fininho, sem muito arredondamento no quadríceps. Na wellness, não precisa ser tão avantajado, pode ser mais harmônico. Na biquíni, você olha e vê muito ombro. Na wellness, você olha e vê, pô, tem muita perna, tem muito glúteo. Mas você não vê muito ombro, e se vê, tá desproporcional. Vocês entenderam a diferença? Começa aí. Ombro na biquíni, na wellness, mais arredondamento de pernas, de quadríceps, de glúteo. Na biquíni, precisa ter músculo e definição. Na wellness também, porém o nível de definição da wellness é maior, é mais apertado, é bastante músculo com menos percentual de gordura ainda. Se você for comparar um atleta, a diferença de músculo ela é bem grande. Mas o que eu quero que você guarde desse vídeo? Se você é uma mulher que já é maiorzinha, né, você já sabe que você é aquela mulher mais cheinha, tem mais músculo, tem os ombros mais largos, mas também tem o quadril mais largo, tem a perna mais arredondada, você provavelmente não é uma atleta biquíni ou não tem uma estrutura para uma atleta biquíni. Você tende a puxar mais para um atleta wellness. Significa que você vai ser ótima wellness? Não. Existem muitas respostas metabólicas referentes à construção de fibra muscular que você não percebe olhando. Você só vai perceber treinando, fazendo dieta. E afinal, os hormônios são muito diferentes? A resposta é que sim. Na wellness, a quantidade de hormônio ela é maior. Na biquíni, se é uma atleta que ela geneticamente ela já é muito responsiva, eu inclusive tenho duas atletas biquínis, agora na verdade, atleta biquíni que ela já competiu 3 vezes natural, sem usar hormônio. Por quê? Porque a resposta, a estrutura, ela é como eu falei, estrutura de cima perfeita, embaixo também muito músculo, nunca usou hormônio. Agora na wellness já não dá. Por quê? Se fosse na wellness, comparando essa atleta biquíni com a wellness, com uma atleta wellness, eu precisaria adicionar, por exemplo, uns 8 quilos de massa muscular. Para adicionar 8 quilos numa praticante experiente, somente com a utilização de hormônios. Manuel, é muito hormônio na wellness? Aí vai depender de coach para coach. Mas quando você pensa no top 5 das 5 melhores do mundo, elas não chegaram ali com muito hormônio, é porque a resposta genética associada a muito trabalho, tá? Associada a muito treino, muito tempo de dieta, isso faz com que elas sejam as melhores do mundo. Mas sim, a resposta genética ela é importante. Vocês entenderam? A biquíni é uma estrutura pequenininha, não pode ter muito volume, quadríceps não pode ser redondo, tem que ser um quadríceps com músculo, mas ele mais reto. Glúteo tem que ter volume, tá? Mas não pode ser tão grande quanto o da wellness. Ele precisa ser mais proporcional à perna.
Como o quadríceps não é muito arredondado, o glúteo também não pode ser muito projetado. Ele é um glúteo definidinho, mas ele não fica tão acentuado para trás. Posterior, pode ter aquele posterior grandão atrás, parte de trás da perna é bem redonda? Na biquíni, não. Precisa ser definido, só que mais fininho. Então, percebo que isso tudo é ajuste do quê? Ajuste do treino, ajuste da dieta e a diferença hormonal entre as duas categorias. É isso, eu vou deixar aqui novamente uma foto de uma atleta biquíni e de uma atleta wellness para ficar mais claro. Olha nessas duas fotos, perceba as pernas. Veja como o arredondamento das pernas é bem menor na atleta biquíni e bem maior na atleta wellness. É muito peso de diferença entre as duas categorias. Ficou mais claro para você? E agora, se entendeu a diferença? É isso. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça, lá no meu Instagram tem muito mais conteúdos como esse. E o Cabeludinho tá de volta aqui no YouTube. Não esqueça de deixar o seu like. Tamo junto e até o próximo.